Eu errei, galera? Ou não, a Himawari é a chave para a volta do jogando Boruto, e não é só sobre o seu poder de cura, porque tem um problema nisso também, que faz parte do reverse da história. Só bora para o vídeo que vocês vão entender tudo. Uma das maiores perguntas que gerou ali diversas teorias de todos os tempos na obra de Boruto foi a cicatriz dele. Como que Uzumaki ganharia essa marca? E o que levaria a isso? O Kishimoto soube direitinho criar um hype muito grande, com apenas 1 minuto de cena, já no primeiro episódio de Boruto, onde vimos aqui o Kawaki em cima dos monumentos dos Kages contra o Boruto, e o Kishimoto criou 7 coisas que todo mundo estava se perguntando, de como tudo se encaixaria na obra, e essas questões foram sendo respondidas no decorrer tanto no anime quanto no mangá. A primeira delas era o que era a marca no braço deles, e descobrimos que era o Karma. Segundo, quem era esse personagem, o Kawaki, que no início, não sei você, mas eu achei que o Kawaki era o Yabi, e só depois de quase 200 episódios descobrimos quem era. Também tivemos fala do Kawaki sobre o Naruto, que levantou diversas teorias e foi um outro surto coletivo, se o Naruto iria de Americanas ou não, e foi revelado no mangá que o Kawaki mandou ele para a dimensão. Outro ponto a partir dessa cena era porque o Boruto também estava com a capa e a bandana e a espada do Sasuke. A bandana já vimos no anime o Uchiha dando ela para o Uzumaki, e agora, só depois de 7 anos, descobrimos o porquê e como o Boruto acabou ficando com a espada do Uchiha. Só a capa não é dele, mas é parecida. Você percebe que apenas com uma única cena, com pequenos trechos, carregam diversos detalhes. Coisas essas que foram sendo trabalhadas no anime e no mangá com o tempo, e cada peça do quebra-cabeça foi se encaixando no seu devido lugar, e quanto mais a obra se estende, maior é a nossa curiosidade em alguns detalhes. Nessa cena inicial de Boruto, como Uzumaki dizendo que não esperava que o Kawaki fosse tão longe, isso ainda não foi revelado, e continua a questão em aberta. O que o moleque fará de tão mal, além do que já fez, para o Boruto dizer que não esperava tal ato dele? Eis a pergunta para vocês aí, do que acham sobre isso? Então o Kishimoto conseguiu direitinho fazer uma cena que faria os fãs aguardarem esses momentos, e que iríamos teorizar sobre, porque a pergunta que ainda não se calou é, a destruição de Konoha é só na vila ou é no mundo todo? E olha só que interessante, nesse capítulo, The True Blue Vortex, que acabou de ser lançado, foi revelado que o futuro termina com o fim do Boruto pelas mãos do Jura, e uma árvore gigantesca de brinde na Terra. Então isso seria o fim. Mas o Koji não insinuou em nenhum momento que o Boruto iria lutar com Kawaki. E é claro que o Kishimoto não iria fazer isso logo agora, da entrada em uma fala que compromete um futuro distante. Ou seja, essa batalha pode estar acontecendo depois de terem impedido o fim do planeta, ou Kawaki aceitando destruir a Terra e tentando impedir o Boruto. E por isso Uzumaki diz que não pensava que ele chegaria tão longe, talvez pela obsessão dele pelo Naruto em construir um lugar seguro, com o objetivo de acabar com todas as ameaças, e isso é muito bizarro. Por isso, cara, como podem ver, são coisas assim, intrigantes, envolvendo essa cena inicial, porque o fim tanto de Konoha como do mundo pode ser causado pelo Shinjuku que está na visão do Koji, como também pelas mãos do Koji, que está desaparecido até o momento, ou até mesmo Kawaki e seu cúmplice, e pela visão são muito mais de 7 detalhes, envolvendo esses menos de 1 minuto no primeiro episódio do anime de Boruto. E como uma das maiores teorias que fizemos da cicatriz, ela aconteceu. Só que aqui não é só a réplica do Kakashi, ela é a marca da história, o dia que o Boruto salvou a vida da Sarada, e o dia que a linha do destino não seguiu para o fim do planeta Terra, como o Koji viu, e o dia que o Boruto não foi de base, e a Terra continuou estável. Mas a vida do Uzumaki não, mudou completamente. Perdeu as pessoas que ele amava, não por ser o fim delas, mas as memórias tiradas ao seu respeito, e passada como Kawaki na visão de todos. O reverse causado pela onipotência, que trocou as memórias de todos eles. Só que, além disso tudo, que já é muita coisa para o Boruto, essa cicatriz trouxe também um feito natural que causaria em qualquer um que fosse acertado pelas mãos do Kawaki. O Boruto ficou cego. Inclusive, eu falava sobre isso, que a cicatriz deixaria ele cego, mas muitos naquela época disseram que não fazia sentido nenhum, porque o Boruto no início do anime estava com o Jogan ativado. E olha só, eu estava certo quanto à cegueira dele. Mas isso pode mudar, e eu estar errado sobre uma coisa. Uma teoria que fiz com vocês aqui no canal. E eu posso estar errado se o Kishimoto mudar isso nesse próximo capítulo. Para você entender, vou encaixar por etapas, assim como fiz desde o início desse vídeo, para chegar no ponto central e fazer sentido. Como visto no mangá antes do time skip, o Kawaki atacou a Sarada e o Boruto salvou ela. Isso levou a ele ganhar cicatriz. No entanto, nesse dia que a marca da história foi criada, aconteceu algo bem interessante que me fez criar uma teoria intrigante, cogitar a ideia
do Jogan ser o primeiro Donjutsu na história a ser ativado mesmo com o usuário cego. Olha bem para esse formato do Byakugan do Momoshiki, logo após o Boruto ter ganhado a marca. Tem um risco no centro do Donjutsu. Isso é o risco acompanhado da cicatriz, é o que parece, mas mesmo assim não impediu do Momo abrir o olho. Ou seja, galera, na minha opinião teórica, é que o Jogan, por sempre vir à tona sem consentimento do Boruto, ele viria à tona da mesma forma, por ser um Donjutsu de um outro Otsutsuki. Então Uzumaki usaria de qualquer maneira, sem ser um problema. Mas acontece que em Boruto Two Blue Vortex, a Kurama voltou na Himawari, e como você deve ter visto, o poder de cura dela é altíssimo. Tipo Naruto quando deu o olho pro Kakashi de volta. No caso da Himawari é porque ela é quase uma besta de caudas, um mana biju. E com esse poder de cura, ela foi capaz de salvar o Inoji, que tinha sido espetado pela madeira do Jura. A Himawari reconstruiu parte por parte. Depois disso, tivemos a Sarada também sendo machucada, um ferimento muito menor. Mas a garota só levantou e foi até o Uchiha e curou o braço dela de boa. E Sumire pediu para curar o Boruto também, só que o inútil do Kawaki falou para a Himawari esperar e disse para prender ele. Porém, a irmã do Uzumaki vai curar o Boruto, ou seja, o ponto central que é, e se a Himawari curar o Boruto e querer também curar o olho dele? Só que aqui tem um problema. O Uzumaki recupera o olho, o que eu estaria errado, e a minha teoria cairia por terra. Porém, o problema é, o Boruto não aceitar que a Himawari cure seu olho. Agora você deve estar se perguntando, mas por que raios ele não deixaria a garota curar o olho dele? Bom, primeiro ponto que nessa cena inicial, vocês podem ver, o Uzumaki está com o olho fechado, como se estivesse danificado mesmo, e só abre ele já com o Jogan ativado. Então e se essa cena for uma linha do destino que não vai acontecer? Aí sim, o que seria decepcionante se for isso. Mas o que acontece nesse frame dele com o olho fechado é porque vai continuar furado. E o motivo pelo qual o Boruto pode não aceitar que cure o seu olho é pelo significado que a cicatriz carrega com ele. Como disse agora há pouco, a marca da história. O dia que tudo mudou e quando o Boruto virou renegado entendeu o que era solidão. Inclusive, ele mesmo fala isso no final do capítulo 80, que ele achava que entendia o Kawaki, mas nunca tinha vivenciado o que o Kawaki vivenciou nessa pegada. Então, se o Boruto não deixar curar o seu olho, aí vai continuar da mesma forma, porque se a Himawari fizer isso, a cicatriz vai sumir. Ou não também, né? Já que a marca do olho do Kakashi não sumiu. O único motivo seria esse. O significado que ela carrega para o Boruto seria como já ter aceitado o que já aconteceu. Tá tudo bem. Não precisa desfazer o que já aconteceu. Como o próprio disse para o Shikamaru, que não ligava que vissem ele como criminoso. Da mesma forma, seria a ideia de manter o seu olho como está. Então, nesse próximo capítulo, teremos essa questão respondida. Himawari vai ou não curar o olho do Boruto? Ou pelo menos tentar, dar essa ideia. Imagina o Uzumaki segurando o braço dela dizendo que não é pra fazer isso. Só a Sarada entende a situação ali, inclusive o Kawaki, que deixou ele cego, né? E por isso que ninguém ali se toca, por causa da onipotência, pois todos viram que o Boruto tinha ganhado essa marca, que era para o Kawaki estar com ela. Então na ideia deles, por causa desse Shinjutsu, o Kawaki deveria estar com a cicatriz. Tem diversas inconsistências ali, porém a onipotência durante todos esses anos acomodou essas dúvidas neles, e acabaram só aceitando e deixando passar batido. Assim como o Sasuke no final do capítulo, antes do time skip, disse que suas dúvidas estavam incomodando ele, cada vez menos, e que era assustador, o quanto a mente pode ser vulnerável. Isso é interessante, galera, porque o Momoshiki fala algo parecido que envolve onipotência, e deixarei pra explicar nessa parte em outro vídeo. E por causa desse poder, ninguém se toca que o Kawaki é o errado. E o Boruto é o mocinho da história, que agora está algemado por uma ferramenta feita pelo Mado, que impede dele usar qualquer tipo de jutsu. E por um lado, isso é bom, o Boruto vai contar tudo que sabe. Dessa vez, a verdade sobre vários acontecimentos do passado será revelado, e Himawari vai curar o ferimento causado pelo Jura. Mas cara, o que você acha? A Himawari tentará curar o olho do Boruto também ou não? Comente sua opinião, se chegou até aqui já sabe, deixa aquele like que ajuda muito. E também estarei te aguardando nos próximos conteúdos. Até lá, valeu, fui!